Deus para os que creem. Amém. É poder de Deus. É poder de Deus para os que creem. Romanos 1,16 é bem claro. É um poder estrondoso, excelente para os que creem. Às vezes, eu sinto que Ele nos amou mais que seu próprio Filho, pois Ele nos deu em seu lugar, mesmo sabendo que muitos não creriam, que muitos zombariam, mas mesmo assim, o Senhor se agarrou naquela cruz, mesmo sabendo que nós não seríamos dignos. Ele se agarrou naquela cruz. Qual a mensagem da cruz? Ela tem uma mensagem. O Coríntios capítulo 4, ele diz, a Bíblia diz: portanto, visto que temos esse ministério pela graça que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem adulteramos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus também seja revelada a nós. Pois nós que estamos vivos, sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim fixando os olhos naquilo que não se vê, mas no que se vê, pois no que se vê é transitório e passageiro, mas no que não se vê é eterno. Hoje, qual é o nosso foco? Atualmente, o que estamos buscando? Quem estamos adorando? Qual é a essência da cruz para nós hoje? Eu vejo que nós hoje estamos um pouco distorcidos, com o foco um pouco distorcido, porque a verdadeira mensagem da cruz nos basta. O fato de ter Jesus dentro do nosso coração nos basta. O fato de Ele nos preencher com sua graça e glória nos basta. O Evangelho de Mateus, ele fala que o reino de Deus chegou e está acessível. O de Marcos já fala do de Cristo Jesus, a boa notícia de Cristo Jesus. Nos escritos de Lucas, além de ser o Evangelho do reino de Cristo e de Deus, é também o Evangelho da paz, é também o Evangelho da promessa, é o Evangelho da graça. Em João, ele não usa o termo Evangelho. Ele vai nos dizer que o Evangelho não é sobre algo ou sobre alguma coisa. Ele vai nos dizer que Jesus é o Evangelho, é o poder, é a glória, é a excelência. Mas qual é o teor desse Evangelho? Em toda a Bíblia, nós vemos a mensagem da cruz. Em toda a Bíblia. Mas qual é o teor? Qual é o conteúdo que apesar de vergonha para muitos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? A boa notícia era essa: que nós estávamos mortos, nós estávamos num poço de mentira, nós andávamos nas trevas, e hoje
Ele não nos amou pelos meus pecados, mas Ele morreu. Ele nos deu um favor imerecido e nos chamou para arrependimento, nos chamou para uma nova vida. Foi quando ouvimos um grito da cruz. Sim, a esperança. Sim, a graça para todo aquele que crê, para todo aquele que ouvir a palavra de Jesus. Sim, não há pecado tão sujo que não possa ser lavado. Não há alguém tão pecador que não possa ser perdoado. Não há. Jesus nos ama, Ele nos ama. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. É o poder de Deus. E hoje nós precisamos nos perguntar: nós que temos vindo muito tempo na igreja, ou nós que estamos pouco tempo na igreja, nós percebemos esse poder de Deus nas nossas vidas? Nós que de culto após culto, domingo após domingo, percebemos como uma nova criatura, percebemos que algo aconteceu na minha vida, na sua vida, a ponto de nós saber que nós somos outra pessoa, depois de ouvir esse evangelho maravilhoso. Nós nos apaixonamos por Deus, nós passamos a amar a Deus, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Porque se essas perguntas, se suas respostas para essa pergunta é não, eu sinto muito dizer que você não foi alcançado pelo evangelho, ou você ainda não ouviu esse evangelho. Porque o evangelho de Deus é poder. É impossível alguém ter encontro com o poder de Deus e permanecer o mesmo. É impossível ter encontro com Deus, com a glória dele, e ficar da mesma forma. Quando nós temos esse encontro, nós somos poderosamente transformados, poderosamente curados, libertos do mundo. Dizer que sou uma nova criatura não é uma declaração de fé. É algo que eu percebo na minha vida hoje. É algo instantâneo. Hoje eu sei que eu sou transformado. Hoje eu sei que eu sou uma nova criatura. A pessoa não traía, não trai mais. A pessoa roubava, não rouba mais. Era mentiroso, não mente mais. Não tinha paixão pela palavra, agora tem. Era orgulhoso, prepotente, agora não é mais. Não amava a Deus e a igreja, e agora serve a Deus, servindo também a igreja. Era violento e agora é manso. Porque o poder de Deus não é um poder comum, não é um poderzinho pequeno. Não confunda o nosso Deus com outros deuses. O evangelho que não tem poder é um poder, é o evangelho do homem. O homem que detém o poder e pensa que isso é evangelho, não é evangelho. Nós precisamos nos perguntar a nós mesmos: esse evangelho confrontou o nosso pecado? Essa mensagem da cruz nos trouxe uma nova vida? Fez nós ter um coração contrito e quebrantado? Fez nós perceber que nada somos, somos miséria, somos nada sem o poder de Deus, sem a vontade de Deus. Porque foi para esses que Deus entregou sua vida. Foi para esses que têm um coração quebrantado, esses que, eu não consigo sozinho, eu preciso de Deus, na minha vida, eu preciso de Deus nos meus caminhos, nos meus sentimentos, no meu casamento, na minha vida ministerial, no meu trabalho, eu preciso de Deus onde quer que eu esteja. Para você que tem um coração aflito, você que foi levado à verdade, você percebeu que é pobre, nu e não pode fazer nada por si mesmo, estava na escuridão, estava aflito. Deixa o Senhor, deixa eu te dizer algo, diz o Senhor: eu te amo, deixa eu te dizer algo, filha, filho, eu te amo mesmo assim, mesmo depois de tudo, eu te amo, mesmo que você não seja digno, eu te amo, eu sou amor, eu sou a manifestação da graça, eu sou sinônimo de transformação, eu faço de você o alvo do meu amor. Se arrependa, creia em mim, volte para mim e venha andar comigo, diz o Senhor. Pois o evangelho que não transforma não é evangelho, o evangelho que não tem poder não é evangelho de Deus. O evangelho
começar a fazer esforços para a próxima vida. A maior adoração que nós podemos oferecer ao Senhor é a nossa santidade, é a nossa conduta como cristão, é a nossa ética, é o nosso caráter transformado. Essa é a maior adoração. E para finalizar, vou deixar uma mensagem que está em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Nas coisas do reino de Deus, nas coisas de Jesus, a mensagem excelente de Jesus, a verdadeira mensagem. É para isso que nós devemos ser apaixonados nessa mensagem. Não perder o foco, porque é tanta correria, é tanto trabalho, é tanta luta, que às vezes esquecemos da verdadeira essência, da verdadeira verdade que a mensagem da cruz nos traz, do verdadeiro valor que Jesus se deu na cruz. Nos ama, Ele nos amou, nos ama, Ele nos ama. Você entende? Que o Senhor te ama, apesar de tudo, Ele te ama. Ele te ama, independente da sua situação, Ele te ama. Tudo isso aqui foi por amor, e isso não foi nem um terço do que Ele sofreu. Irmãos, voltamos para o foco, voltamos para a cruz, voltamos para o arrependimento, para o perdão, que o Senhor é poderoso para nos perdoar. Senhor, queria orar.